Hoje, de novo, nós vemos os governadores, aliás, uma ótima safra de governadores, eu quero que você comente depois sobre isso, tratando a segurança pública como uma questão prioritária. Então, nós vemos o Caiado em Goiás, o próprio Tarcísio aqui em São Paulo, enfrentando o crime. Mas é que hoje nós temos o crime organizado. E o crime organizado necessita de uma atuação do governo federal em coordenação, em parceria com os estados. E até agora, nada de uma política para desmantelar o crime organizado. Nós vimos o crescimento do PCC nesses últimos 30 anos, que foi uma coisa extraordinária para se tornar uma das maiores organizações criminosas do mundo, né? Movimentando bilhões de reais. Então, como nós podemos enfrentar essa questão, principalmente do crime organizado? Olha, quer dizer, são camadas, né? Os estados federados precisam ter um sistema prisional muito bem organizado. O que eu chamo de um sistema prisional bem organizado? É que não entre nada de fora para dentro do sistema prisional e não saia nada de lá para fora do sistema prisional. Isso é um sistema prisional, né? São Paulo, quando fez a reforma de desmonte do Carandiru e fez a regionalização do sistema prisional, São Paulo ali atrás nos ensinou muita coisa. Eu aprendi muito ali e a minha equipe aprendeu muito ali. Tem experiências interessantes. Nós fomos visitar a experiência da Espanha na época, que estava evoluindo muito no sistema prisional. Isso aí é uma questão. Eu digo camadas. Segunda camada importante, as polícias, as nossas agências policiais, precisa ter um espaço para elas trabalharem juntos. Precisa ter uma mesa. Acho que de vez em quando o governador tem que sentar na mesa, né? Precisa ter uma mesa com Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, as agências de segurança, sistema prisional, precisa estar sentado. E precisa ter os indicadores, homicídio, roubo, furto. Você precisa, quer dizer, aquela velha máxima da administração. Se você não tem os números, você não gerencia, sabe? E os bancos de dados integrados é muito importante. Tem que integrar esses bancos, tem que saber geograficamente onde o crime está acontecendo, sim, sabe? Muitas vezes você está colocando o seu efetivo numa área que é uma área que não precisa daquele efetivo tão expressivo e assim por diante. E deixando de ter um policiamento ostensivo em áreas que precisam mais. Precisa trabalhar com muita inteligência. Aí é uma outra camada. Né? Precisa trabalhar com muita inteligência, quer dizer, e precisa que o governo federal entre, porque essas coisas se complementam, né? Essas coisas, arma, você precisa do governo federal. Fronteira, né? Fronteira, as armas entram via de regra pelas fronteiras, quer dizer, droga e assim por diante, quer dizer. Então, assim, eu chamo de camadas. A grande notícia disso é que essas camadas, separadamente, elas já foram experimentadas Brasil afora. Na verdade, precisa que a autoridade maior, na verdade, costure essas experiências bem-sucedidas e faça um plano nacional de segurança, sabe? Com foco em desmantelar o crime organizado no Brasil, que está presente nos estados federais, está presente na Amazônia, sim, né? Sim. Nós estamos vendo a ação no bioma amazônico e assim por diante. Então, assim, a boa notícia é que nós temos treinamento para isso, nós temos experiência para isso, mas precisa de uma baita coordenação e envolvimento e acabar com o jogo de empurra, né? Porque você pergunta, a prefeitura tem o que fazer? Claro que tem o que fazer. Não é só guarda municipal. Se você tem uma região da cidade que é bem iluminada, que tem equipamentos para a juventude e assim por diante, tem políticas públicas de formação profissional, de empreendedorismo, isso modifica em relação a áreas que o Estado está completamente ausente, né? A ausência do Estado é ocupado pelo crime organizado, pelas facções, por esses grupos que estão comercializando energia, comercializando água. É o mundo do gato. Telecom. É o mundo do gato. É isso aí. Assim, então, eu acho que precisa muito
de uma liderança nacional. Eu estou falando uma coisa que eu falo há muitos anos, quer dizer, lá atrás o governo federal se dava ao trabalho de ler a Constituição e dizer que ele não tinha responsabilidade, né? Hoje, pelo menos, parou de fazer isso, né? Porque todos têm responsabilidade. O que nós precisamos é de um movimento coordenado no Brasil para dar tranquilidade, quer dizer, não tem cabimento você abrir um jornal e ler que facções criminosas estão comprando posto de gasolina, sabe? Não tem cabimento uma coisa dessa, tem que ser tolerância zero com questões como essa. E, finalmente, a questão do equilíbrio fiscal que nós conversamos, que você é um exemplo, eu digo que essa mudança de cultura aconteceu de novo durante o governo Fernando Henrique, né? A lei de responsabilidade fiscal, a federalização da dívida dos estados, em troca de disciplina fiscal, foi talvez uma das maiores mudanças culturais que nós fizemos na gestão pública. E hoje nós temos talvez uma das melhores safras de governadores da história do Brasil, espalhada por todas as regiões do Brasil, né? Não é mais monopólio de uma região, né? Isso mostra como essa cultura vem mudando ao longo do tempo, né? Mas por que isso ainda permanece a mentalidade da irresponsabilidade fiscal no governo federal, depois de todo o estrago que isso se mostrou, a retomada do crescimento sustentável no Brasil nas últimas gestões? Olha, esse é um assunto que foi muito bem conduzido ali na liderança do ex-presidente Fernando Henrique e do ministro Malan e da equipe econômica. Você fala da renegociação das dívidas estaduais. E eu sempre digo, elas foram renegociadas com condições favoráveis para os estados e os municípios, os grandes municípios endividados, lá atrás, né? Então, assim, você fala da lei de responsabilidade fiscal. Eu votei na lei de responsabilidade fiscal. Eu era senador da República, votei e ajudei a aprovar a lei de responsabilidade fiscal, que foi um avanço. Mas é importante falar dos bancos estaduais, sim, que era uma fonte permanente de desorganização fiscal no Brasil. Aqui em São Paulo, né? Foi usado várias vezes, financiando déficit de governo e assim por diante, e produzindo déficit cada vez maior, né? Vamos colocar com clareza. Então, assim, eu acho que foi feito um movimento importante. Vou dar um exemplo da minha experiência, né? Assim, uma coisa importante, quer dizer, em todo o movimento que nós combatemos desperdício na máquina pública, nós arranjamos muito dinheiro para fazer política pública. Isso é uma boa notícia para os administradores. Assim, na área de educação, desperdício muito alto nós encontramos. E isso nos permitiu financiar os programas novos de educação, que nos tiraram lá do 11º lugar do IDEB e nos colocaram no 1º lugar na prova de português e matemática, só para mostrar ação e resultado. Isso ajudou a gente a financiar as políticas de saúde pública no país. Você não se lembra, mas vou te relembrar. Nós fomos para a menor mortalidade infantil do Brasil, pegando dinheiro de desperdício e fazendo políticas públicas na área de saúde. Fomos para a 2ª expectativa de vida, só ficamos atrás de Santa Catarina. Mesmo assim, a partir de 60 anos, o capixaba passou a viver mais do que o catarinense. Quer dizer, então assim, você tem um espaço, e no Brasil isso é pouco usado pelos líderes, né? Você tem um espaço de combater desperdício e fazer dinheiro novo para as políticas públicas que você se comprometeu na campanha eleitoral em desenvolver e assim por diante, que é espetacular, né? Assim, essa história de que corte é coisa de neoliberal, isso é o avesso do avesso do avesso. Quem não corta despesa inútil, sabe, é simplesmente irresponsável em relação à população, ao cidadão, à construção de futuro e assim por diante. Então, eu acho que tem muitos caminhos, né? O pior caminho é esse de achar que eu vou fazer a gastança hoje, mas isso não vai cair no meu colo, isso vai cair no colo do Felipe depois que vai me suceder. Esse é o pior. Infelizmente, você ainda tem essa cultura, Brasil afora, eu estou falando de todos os níveis de governo,
E nós precisamos quebrar essa tradição ruim no nosso país. E vou voltar a dizer, fazer essas coisas bem feitas, politicamente, é uma alavanca positiva para a disputa em futuras eleições, porque essa linguagem eu sei que as lideranças políticas prestam atenção. Né? Além de ganhar voto, além de fazer o certo, sabe, dar resultado eleitoral, né? O que não dá resultado eleitoral, eu volto a dizer, assim, no meu estado, quem desorganizou conta, eu nunca cito o nome de pessoas, porque eu não gosto de fulanizar, mas quem desorganizou conta nunca mais se elegeu a nada, né? Então, assim, isso vem e o preço é cobrado.